gente compreender aquela relação. Porque, hipoteticamente, assim, numa vida a gente foi vítima, como a professora Carla falou. Na outra a gente foi algoz, na outra a gente foi vítima. Aí não interessa quem foi vítima, quem foi algoz. O importante é reconciliar. Mas quando você, às vezes, tem acesso a essas informações, você consegue dar um significado novo, ressignificar aquela relação, você consegue entender as suas emoções, você consegue entender um contexto que você está inserido. Então, tudo isso é importante. Então, se a informação passada, a informação da vida passada for ajudar nessa reconciliação, ok, vamos investir nisso. Agora, se a pessoa não tem maturidade de entender esses aspectos, ela não tem condição ainda. Então, não é muito bacana. Às vezes, a pessoa não consegue dar conta do arsenal de informação que ela pode ter. Então, melhor O ideal, Luiz, é a gente se esforçar para ter essas informações de maneira espontânea. Que ajuda a entender o... Isso sim é uma condição boa. De maneira espontânea, indo atrás da informação. Mas não ficar desesperado, querer fazer, por exemplo, uma regressão. Isso não é adequado. Muito bem. Queria comentar, Eduardo, ainda sobre esse último tema antes do intervalo? Sim, Luiz, que é importante levantar aqui, a gente vai levantar a hipótese aqui para o ouvinte, a gente não tem uma verdade pronta para dizer. Por hipótese, nós temos dezenas e dezenas de vidas passadas. E hoje nós somos assim um somatório, uma totalização do que nós fomos em todas as vidas. Mas assim, para o ouvinte pensar, a gente não teve 2 ou 3 vidas passadas. Foram dezenas e dezenas. E a gente se pergunta, por que tantas vidas passadas? Por quê? A questão está muito ligada com a evolução da consciência, o quanto de maturidade a gente está alcançando a cada vida. E o nosso objetivo para poder avançar um pouco mais com a nossa maturidade é podendo revisitar as nossas vidas antigas, começar a entender um pouco mais para que a gente não repita os mesmos erros. É isso que é bastante interessante a gente procurar fazer essa pesquisa. É interessante o que você falou, professor, porque cometer os mesmos erros é não sair do lugar, né? Ficar patinando, evolutivamente falando. E essa de ficar patinando que a gente desperdiça uma vida, outra vida, em cenários diferentes. Muitas vezes o contexto das pessoas é semelhante, as pessoas se repetem nos papéis, às vezes trocam de posição no núcleo familiar, pai, filho, irmão, amigo próximo, um grande amigo de trabalho, um sócio numa empresa. São pessoas que vão trocando de papel. Mas quando você pega o saldo evolutivo do que aconteceu, quanto que você andou para frente, você andou muito pouco. Aí você termina aquela vida, olha para aquilo para trás e vê quanta oportunidade desperdiçada que a gente teve. Quase começar tudo do zero. E tem que começar tudo de novo, que vai começar de novo. Intervalo, já volta no painel Tupi, até já ouvintes. O garotinho na Tupi tá dando show. O José Carlos Araújo é da Tupi. Todo mundo tá ligado no fenômeno do rádio Rio, sabe o garotinho tá aqui. Tupi! Leia amanhã no Jornal Meia Hora. Está procurando emprego? Confira o tabelão da Secretaria de Trabalho com mais de 1000 vagas abertas. David Brasil conta como foi o seu encontro com o superastro Justin Bieber. Policial militar dispara arma acidentalmente e fere 3 pedestres no centro do Rio. Garoto de 11 anos é acusado de tentar furtar 150 celulares de loja em shopping na Zona Norte. Vá até a banca mais próxima e compre o jornal Meia Hora. É pra ler e curtir. A Ampla, preocupada com a melhoria da qualidade do fornecimento de energia de Duque de Caxias, informa que no dia 25 de novembro de 2016 fará desligamentos para manutenção na rede elétrica de 9 até as 17 horas nas seguintes localidades: Vila Maria Helena, Estrada do Morro, Ruas Bernardo Vasconcelos, Carvalho Sá, Petrolina e Própria e ruas próximas; Campos Elíseos, Ruas Geraldo Rocha, Paranapanema, Paranapolina, Romero Estelita e ruas próximas; Parada Morada e Avenida do Canal, Rua 10, 20, B, C, Cambuci, Canastra, Itanhaém, Projetada B, Roquete Pinto, Servidão e
Jardim Anhangá, ruas Camboriú, Canal de Figueira e ruas próximas. A energia poderá voltar antes do horário previsto e o desligamento poderá ser cancelado por motivos técnicos ou climáticos. Saiba mais em www.ampla.com. Ampla, trabalhando para você. Painel Tupi, comunicando Luiz Ribeiro. A de 21 e a sequência do painel Tupi, nessa terça-feira, o painel hoje, a pergunta: vidas passadas, mito ou realidade? Professores, professoras, o que é retrocognição? E se ela pode ser usada como uma ferramenta de autopesquisa? Quem é? Carla, por favor. Então, Luiz, retrocognição é um fenômeno, tá? E é acessível a todas as pessoas. É um fenômeno onde você consegue acessar exatamente suas vidas passadas, uma vida passada. Tá? Agora, é muito importante que seja acessado com maturidade e de forma espontânea, como a professora Alessandra colocou aqui no painel anteriormente. De forma espontânea, com autonomia, e não que você vá à procura ou que tente vivenciar uma retrocognição através de processos de regressão ou utilizando trabalhos de terapias de regressão. Não existem trabalhos, né? Existem processos de terapia de vidas passadas. Eu não vou nem dizer que não seja possível. Pode ser que aconteça e que alguém consiga vivenciar um processo de retrocognição, de acessar uma vida passada através de uma terapia de vida passada. Tá? Mas não é aconselhável. Por quê? Por causa do choque. E não só por isso, Luiz, porque a gente já está colocando uma terceira pessoa, um terceiro elemento. Então você já está saindo da questão da autonomia, já está entrando uma terceira pessoa com as energias de uma outra pessoa, com a interpretação de uma outra pessoa. Não é só a sua vivência, a sua percepção e a sua experiência. Então, isso a gente já não considera aconselhável, porque até que ponto você vai conseguir ter a garantia, né, só a sua criticidade para saber se aquilo que você está vivenciando é realmente uma retrocognição sua ou o quanto você está sendo influenciado pelo terapeuta, né? Então, isso é muito importante. Outra questão, a retrocognição, você vai ter que vivenciar esse fenômeno algumas vezes até você conseguir ter certeza para comprovar que realmente, por exemplo, você teve uma vivência de uma retrocognição de uma vida em determinado lugar. Por exemplo, na França, na corte de Luís XIV. Não basta uma vivência. Você teve uma vivência e falar, então eu vivi na corte de Luís XIV. Você vai precisar ter algumas vivências, algumas repetições dessa retrocognição para você conseguir ter essa certeza. Então é um fenômeno que você precisa vivenciar repetidas vezes para conseguir comprovar. Uhum. Alessandra. Um outro aspecto que eu acho importante é que a gente pensa assim, retrocognição, eu preciso ter um filme na minha cabeça para comprovar que eu tive uma retrocognição, de preferência colorido, editado, com todas as informações, legenda com tradução, como se fosse um filme. Às vezes não é assim que acontece. Às vezes são pequenos flashes e a gente poderia dizer assim, existe, didaticamente falando, uma mini retrocognição quando a gente identifica as nossas tendências, por exemplo. Como a professora Carla citou. Às vezes você vê um filme e você se identifica com aquele personagem, com aquela época, com aquele papel que está ali. Então, isso pode ser o nosso temperamento e a gente está evoluindo, significa que a gente está crescendo, né? Então, os nossos gostos, o nosso temperamento, os nossos valores, aquilo que a gente dá importância, fala muito de quem a gente foi.
Então, se a pessoa gosta muito de estudar, por exemplo, provavelmente ela andou aí na esfera da intelectualidade. Se a pessoa tem uma tendência de ajudar os outros, de querer resolver o problema do outro, querer tratar a pessoa, provavelmente ela trabalhou nessa área de terapia, de cura, assistência. Então, o que a gente é hoje, o que a gente gosta, aquilo que a gente gosta hoje, foi uma habilidade que a gente já desenvolveu. Então, a gente desenvolveu onde essa habilidade? Sim, se não desenvolveu aqui, Isso. é uma boa E aí a gente pode até questionar, que a gente estava falando antes. E tem, desculpa, professor, aqueles talentos precoces. Isso, exatamente isso que a gente ia comentar. Às vezes uma criança com 5 anos toca piano já. Às vezes uma criança já desenvolve assim, com muita facilidade uma determinada habilidade. Ou então a gente mesmo, eu, por exemplo, Luiz, eu sou de desenho. Então, assim, tudo indica que isso não é muito novo para mim. Hoje mesmo uma colega perguntou, onde foi que você fez o curso de design? Você fez trabalhar com Photoshop? Não, assim, é uma coisa que eu gosto. Então, tudo indica que eu já trabalhei com isso também. O mesmo acontece com os nossos ouvintes. A pessoa mesmo ela pode se questionar. Ela tem, às vezes, uma determinada habilidade que é da natureza dela, ela gosta, ela faz com facilidade. Isso indica que ela já trabalhou com isso. Então, se a gente for fazer uma pesquisa, for aprofundar um pouquinho mais, que é o que a gente chama de autopesquisa, que é o que você estava questionando, como podemos usar como ferramenta de autopesquisa, quanto mais a gente faz autopesquisa, mais informações a gente tem sobre a gente mesmo e mais informações sobre o nosso passado, né? E me ocorreu também, Eduardo, ouvindo atentamente a fala da professora Alessandra, se você tem uma habilidade que está colocando na sua vida, é possível que você tenha outras e que estão adormecidas e que você pode explorar também. Porque se são muitas vidas com muitas habilidades. Exatamente. Pode até usar uma como carro-chefe para essa existência. Sim. Mas se procurar nas memórias, você sabe fazer outras coisas também. Não é isso? Nós temos múltiplos talentos, Luiz, mas muitos talentos ainda estão adormecidos aqui nessa vida. Muitas vezes por falta de estímulo, por falta de oportunidade. Muitas vezes, se você consegue, através de um experimento projetivo ou de uma experiência que te traga uma memória de uma outra vida, um experimento retrocognitivo, você muitas vezes se vê em outra vida falando de uma forma bastante eloquente, mobilizando pessoas, e aí você pode descobrir que, por exemplo, você tem um grande traço para a comunicação, para falar com pessoas, enquanto nessa vida, muitas vezes, você está sendo bastante tímido, está bastante introspectivo. Então, muitas vezes, você começando a se ver em outra vida, você se reconhece como aquela pessoa, porque, na realidade, você é aquela mesma consciência que só está em outro papel nesta outra vida. Você é a mesma pessoa, só que está em outra vida. Então, aquele talento, você pode começar a relembrar aquele talento. É interessante, quando a gente falou do começo das crianças, que a professora Alessandra comentou, muitas vezes você tem uma criança dentro de casa, a criança, por não ter esses travões emocionais, por não ter ninguém dizendo para ela que não pode, muitas vezes ela, até quando ela desenha, ela mostra no desenho dela, que é um desenho livre, ela usa a imaginação, ela mostra informações que ela pode estar trazendo de uma outra vida. Há relatos de crianças, por exemplo, que desenharam um lindo castelo, uma linda casa luxuosa, e a professora falou assim para essa criança: mas que casa é essa? Essa é a minha casa. Aí a professora falou: não, você não é essa casa. Depois mandou chamar os pais do colégio. A sua criança, ela está usando a imaginação, tem que ver isso, porque ela está delirando. E quando, na realidade, ela estava trazendo uma memória que não era dessa vida, era uma memória de outra vida. Aquele desenho era a casa dela, mas de outra vida, de outro país, de outra época. Eu li recentemente uma entrevista aqui em um jornal do Rio de Janeiro, Jornal Globo, um psicólogo conhecido, que
ele tratava na pesquisa exatamente disso. Ele entrevistava crianças. E só vou levar uma criança que ele relata, uma criança que diz o seguinte: olha, o avião onde eu estava caiu aqui, eu morri nesse acidente. E aí foi pesquisar. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele apontou no mapa, não foi lá não, ele apontou no mapa. Eu era o piloto desse avião, que caiu aqui, e aí foram levantar. O avião, o prefixo, o que estava fazendo, caiu lá, e realmente o piloto morreu. Impressionante isso. Então ele pesquisa essas memórias. Ele chegou à conclusão, esse psicólogo famoso, que as memórias, elas sobrevivem à morte física. A pesquisa caminha nessa direção. Relatar um caso, Luiz, eu tenho uma amiga, né, uma colega minha de trabalho, que ela veio comentar comigo por conta dos cursos que nós, né, damos lá no Instituto. Então ela veio me perguntar, porque ela tem um filho, e ela veio me relatar que ela se assustou muito porque o filho dela, quando tinha, não sei se 3 ou 4 anos de idade, ele agora já está um pouquinho mais velho, que ele virou para ela uma vez e falou: "Ô mãe, eu preferia muito mais quando você era minha esposa." E ela se surpreendeu. E até hoje, ela relata, ela fala que ele fala: "Nossa mãe, como você tá linda, ajeita o cabelo mais assim." Ele é muito carinhoso, ele sempre elogia muito ela. Ela percebe, ela tem 2 filhos, homens. E ela percebe a diferença muito clara, ele é muito ciumento com ela. Mas isso marcou muito ela, porque ele, uma vez, ele virou para ela e falou para ela, eu perguntava, preferia muito mais, mãe, quando você era minha esposa, do que como mãe agora. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a sequência do Painel Tupi. Até já, ouvinte. Nesse Natal, quem comprar na Casas Bahia pode ganhar 100 mil reais para reformar a casa e deixar tudo novo. E também concorre a 2.500 reais por mês durante um ano para esquecer as contas. Guarda-roupa de casal Martina, com 4 portas, só R$ 35,90 mensais. R$ 35,90 por mês. Um guarda-roupa de casal. É preço exclusivo para o Rio de Janeiro. E não perca a promoção. Sua casa em ordem Casas Bahia. Consulte regulamento. Compre e participe na loja do site do celular. Painel Tupi. Comunicando Luiz Ribeiro. De volta aqui na Tupi, 9h34, e a sequência do Painel Tupi. Qualquer pessoa pode conhecer as vidas passadas? Pode, não é? Pode. E quais as técnicas podem ser usadas para ajudar na rememoração de outras existências, né? Só para fixar bem esse conceito. Sim, uma que é muito importante para trabalhar a rememoração é você trabalhar a memória nessa vida, né, Luiz? Porque mesmo que você acesse as informações da holomemória, que está localizada no paracérebro, que é como se fosse o cérebro do veículo extrafísico, que é o psicossoma, mesmo que a gente vá utilizar isso, como é que a gente vai transferir essa informação para o nosso cérebro físico para a gente poder lembrar? Então, tem que trabalhar a memória. Todas as técnicas que ajudem na memória vão ajudar nessa rememoração. Então, acho que o principal é a pessoa lembrar. Aí tem várias técnicas para isso. Por exemplo, você estava comentando ainda há pouco. O que você estava fazendo no Réveillon de 2015? E de 2014? E de 2013? E fazendo essa técnica de rememoração ajuda em tudo. Outra coisa muito importante para trabalhar as técnicas de rememoração, aí já vou focando nas outras existências, né, na vida passada, é você fazer o registro das suas projeções, registrar, assim, falando numa linguagem bem popular. Todos os dias você acorda, pega um papelzinho antes de levantar, antes de sair da cama e registra seus sonhos. Começa registrando o sonho. Se fosse um diário. Como se fosse um diário, exatamente.
E aí, conforme você vai conseguindo rememorar, você vai ganhando mais lucidez. Porque você vai ativar no seu cérebro a pergunta. Se a gente faz a pergunta certa para o nosso cérebro, Luiz, o cérebro vai